Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à parte de análise combinatória desse canal Raciocínio Lógico Fácil, vamos para a permutação. Geralmente, alguns têm dificuldade de diferenciar permutação, arranjo e combinação. A gente já aprendeu nas outras aulas a diferenciar arranjo de combinação. Agora temos a permutação. Qual a diferença primordial da permutação? Na permutação, se tem uma questão, eu tenho, por exemplo, 5 elementos. Nenhuma questão de permutação vai restringir um determinado grupo, dizendo assim, de quantas formas eu vou poder escolher, por exemplo, 3 elementos, né? Aí, no caso, eu poderia escolher esses 3 ou esses outros 3. Ele delimita uma certa quantidade, tanto no arranjo quanto na combinação. Aí no arranjo tem aquela particularidade de diferenciar esses lugares, por exemplo, o pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Agora na permutação não. Você utiliza todos os elementos da questão. Se for 5 elementos, vai utilizar todos os 5, entendeu? Permutação, eu tenho N elementos, né? Por exemplo, desses 5 aqui, tomados em grupos de N elementos, ou seja, é usado todos os elementos. Agora, temos dentro desse tópico de permutação, a permutação simples e a permutação com repetição. O que é a permutação simples? Eu tenho N elementos distintos. Todos os elementos são distintos. E, claro, tomados em grupo de N elementos. Tenho 5 elementos, vou usar os 5, né? Que é da permutação. Mas a questão é, todos os elementos são distintos. Por exemplo, tem aquela questão tradicional de anagramas, né? Que a gente utiliza. Aí, um exemplo utilizado é o da palavra amor. Quantos anagramas eu posso fazer com as letras da palavra amor? Você vê que nenhuma letra está repetida, né? Então, cai no caso de permutação simples. Os elementos são distintos, certo? Quantos anagramas? Você diz que esse é um anagrama já, né? A própria palavra amor é um anagrama. E se eu colocar assim, Roma? É outro anagrama, pois eu estou utilizando as letras da palavra amor, certo? Que mais? RMOA é um outro anagrama. Por que um anagrama? Anagrama não precisa ter nenhum significado, essa palavra. Pode ser só, como é a inversão das letras, aí você forma uma palavra já. No caso, o anagrama. Certo? Que mais? Deixa eu ver. RMAO. Com base nesse conceito, esse pode ser um outro anagrama, né? Quer dizer, não pode ser, é um outro anagrama. Então, ficou claro, né, o que é permutação simples. Tem os elementos distintos, né? E tomados em grupos de N elementos, ou seja, é usado todos os elementos. E como a gente faz o cálculo da permutação simples? Fácil, muito fácil. Mais fácil que isso, só dois isso. Tendo a permutação de N elementos é igual ao N fatorial. Você aprendeu o que é o N fatorial, né?
E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei em aulas anteriores. Por exemplo, do 7 fatorial. O que é o 7 fatorial? 7 desce 1, 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você vai fazer a multiplicação desses números, né? E vai dar um certo resultado. Beleza? Então a permutação simples é o n fatorial. No caso, quantos anagramas da palavra amor, eu tenho 4 elementos aqui, né? Então seria 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Bem simples, né? Vamos para a permutação com repetição. Qual é a diferença dela para a permutação simples? Muito fácil essa. Tem agrupamento de N elementos, certo? Um dos elementos aparece repetido alfa vezes, o outro beta vezes, o outro gama vezes, etc. Aí você fala, eu não entendi nada. Então, tá. Como exemplo vai ficar mais fácil, né? Lógico. Vamos partir para a palavra Araraquara. Araraquara. O que você observa aqui? Que eu tenho elementos repetidos, né? Permutação com repetição. Elementos repetidos. Quantas letras eu tenho repetidas aqui? 1, 2, 3, 4, 5 letras A. Certo? Quantas letras R eu tenho aqui? 1, 2, 3 letras S. Certo? Beleza? Então aí você fica perguntando, como é que eu vou fazer essa permutação? Simples. Permutação de N elementos. Quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos. Só que dentre esses 10 elementos tem elementos repetidos, certo? Então eu tenho 5 letras A. Eu vou colocar aqui em cima, do lado P. Eu tenho 5 letras A. Essa observação que eu coloco em cima, no canto do P. 5 letras A. E eu tenho quantas letras R? 3 letras R. Então eu coloco a permutação de N. N é 10, né? O N é 10, né? Então só repito aqui. Beleza? Dividido 10 fatorial, né? Dividido por alfa. Comparando com a forma de cima, qual que seria o alfa? 5. 5, que são os 5 achos da palavra Araraquara. Então, 5 fatorial. Aí, vezes, né? Sempre quando está aparecendo sinal é vezes. Alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Se tivesse outro elemento, vezes não sei o que fatorial. Né? Aí aqui 3. 5 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Aí aqui é só questão de cálculo mesmo. Posso fazer esse 10 chegar até o 5, né? Vou reduzindo.
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, né? Porque eu tenho 5 fatorial aí embaixo, aí só simplificar depois, né? E quanto é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, né? Beleza? Simplifico 5 com o 5 fatorial com 5 fatorial. Certo? Aqui, 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 6, né? Então, simplifico 6 de baixo com 6 de cima. Aí, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Como eu tô com preguiça de multiplicar aqui, você faz na sua casa esse cálculo. Mas a questão é só mesmo compreender a permutação. Você entender quando é que vai ser permutação simples, permutação com repetição, né? E diferenciar a permutação das outras análises que a gente já fez, combinação e arranjo, né? E sempre tendo em mente, permutação eu vou usar todos os elementos da questão. Os exemplos que eu usei, da palavra amor para permutação simples, da palavra araraquara para permutação com repetição. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vai aparecer um cartãozinho em cima do vídeo que vai direcionar para o vídeo anterior, caso você não tenha assistido. E tá show de bola. Muito obrigado e até uma próxima.